Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Criativo Online, cidade de São Miguel das Matas, emancipação política que acontece nesta sexta-feira. O professor Italino vai falar um pouco sobre esse dia 1º e esse dia 8 que é comemorado. Italino Camilo, professor de São Miguel das Matas, é de Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, mas tem São Miguel das Matas como uma cidade escolhida para viver e também já tem um título de cidadão miguelense. Ele pode falar com propriedade com relação a essa história. Obrigado por atender o nosso convite. Nós estamos na praça Orlando Espínola, aqui em São Miguel das Matas, uma praça que é frequentada pelas famílias, por estudantes, como nós percebemos também ao fundo. Obrigado, professor, por atender o nosso convite para falar um pouquinho dessa nossa São Miguel das Matas. Posso dizer assim, porque afinal de contas esse pedacinho da terra é nosso também, não é? Também. Eu sou de Itaquara, itaquarense. Sou filho de ferroviário com muito orgulho ser filho de ferroviário. E eu vim morar em São Miguel em 1962, onde o prefeito era o senhor Ademar Vilas Boas e candidato a deputado estadual na época, né? E cheguei em São Miguel, fui fazer o 3º ano primário, fiz o 4º, fiz o 5º. Foi quando surgiu a oportunidade, eu tive essa grande oportunidade, porque surgiu o ginásio 8 de dezembro, o ginásio normal, 8 de dezembro, em São Miguel das Matas. Por que ginásio normal, 8 de dezembro? Porque existia várias matérias do curso normal que a gente dava já no ginásio. E a gente, quando saía com o título de regente primário, que poderia ensinar em qualquer parte do estado. Entendeu? E eu fiz, nessa época, admissão ao ginásio, que poucas pessoas sabem o que é isso hoje, porque para você entrar no ginásio precisava fazer Era uma espécie concurso. de vestibular, né? Era uma prova. espécie de vestibular, onde todas as matérias, né? Todas as matérias, e eu tive o prazer de passar em primeiro lugar. Modesta parte, aonde eu passei na minha vida, eu sempre me destaquei em estudo, que não fosse o primeiro, estava entre os 8. Entendeu? Isso é uma coisa também que eu sinto muito satisfeito. E vem de família humilde, deve servir com certeza de referência para as pessoas, porque naquele período a gente está falando de quantos anos atrás? Mais de 60 anos atrás. O professor tem 69 anos de idade, 69 anos de idade. Então, gente, quando eu cheguei em São Miguel, só quem estudava aqui era o Círio dos homens que se destacavam politicamente. Ademário, era Alira Andrade, o Círio deles, e o Círio de Aldaque, que tinha, né, a Promiriam, que tinha se formado em Amargosa, né? Em Amargosa. Depois veio a ser professora, inclusive, do 8 de dezembro também, né? Depois veio ser uma grande professora do 8 de dezembro. Dentre outras escolas do município. Aí eu vou me lembrando de alguma coisa. Por que a história de São Miguel está na minha mente? Porque no 8 de dezembro a gente era obrigado a conhecer a história do município. Então, essa matéria era... Antes de conhecer a história do estado e do Brasil, a gente tinha a história do município. Então, estudamos isso, né? Tudo direitinho. E é uma coisa que eu agradeço a Promiriam nesse sentido, né? Ela e o padre Gilberto que traçaram essas linhas de conhecimento. O Monsenhor, né? Gilberto Vaz Sampaio, né? Que é uma das referências Gilberto, também exato, em várias áreas, não só na área religiosa de São Miguel das Matas, mas na educação, na política, no social, né? Então, aí eu fiz o ginásio em São Miguel. Posteriormente eu fui fazer o 2º grau em uma escola agrotécnica federal, que eu sinto também muito honrado por isso. A oportunidade, né? Onde eu passei 3 anos internado, né? Aquilo ali era uma casa de pai mesmo e mãe, porque comida e dormida... Foi tão bom que teu filho também passou por lá, né? Comida e dormida, tudo ligado, e um estudo de alto nível. Então a gente só tem de agradecer isso aí. A agrotécnica lá em Catu, não é? Próximo a Lagoinhas. Então, quando eu cheguei aqui em São Miguel da Mata, encontrei umas 22 mini-indústrias no município. Mini-indústrias, no caso, os engenhos. Se hoje nós temos as casas de farinha, né, as indústrias de farinha, naquela época nós tínhamos os engenhos que produziam mel. Mas eu vou citar já a farinha. Então, veja bem, os engenhos produziam a rapadura e produzia o açúcar mascavo. Sim. Mas com outro nome, era açúcar preto.
Então se chamava de açúcar preto. Que hoje é chamado de mascavo, mas era o mesmo açúcar, né? Só fez mudar a terminologia. Só que nossos administradores, eu fico triste de dizer isso aí, não deram continuidade a esse processo de industrialização. Poderia avançar, né? Dar curso a esses donos de engenho, né? Para que eles avançassem. E esses engenhos foram se degradando, deteriorando, perdendo força no mercado, né? Com o tempo. Né? A indústria organizada entrou com maior facilidade, vendendo o açúcar refinado, e aí foi realmente. Só de alambique, se não me falha a memória, devia ter uns 6 a 8 alambiques, inclusive cachaça de qualidade. Em São Miguel das Matas não temos mais nenhum, não, né? No perímetro de São Miguel das Matas, não, me recordo, né? Tem cachaça com o nome de São Miguel das Matas. Tinha uma tal cachaça chamada aqui Floresta. Era de Guessales, o pai de Zé, né? Próximo à prensa ali. Interessante que tinha no rótulo, ainda me lembro ainda. Um senhor com a garrafa de pinga, incentivando o trabalhador que estava com enxada para parar para tomar uma. Isso aí são as suas lembranças, né? Tinha também a Liberdade, que foi um destaque, né? E outras que eu não me lembro mais na região. A Liberdade ainda existe? Existe, mas acho que não é produzida na Liberdade. É produzida na Liberdade, que é depois do Ponto da Serra, entre o Ponto da Serra... Até uns 10 anos atrás eu cheguei a comprar cachaça ali na Liberdade, né? Depois disso, não sei que fim deram isso aí. Voltou a fabricar, né? Então, gente, outra coisa também que destacava, as casas de farinha. As casas de farinha não tinha nenhuma higiene, não tinha nada, mas produzia farinha que abastecia São Antônio de Jesus e era levado para Nazaré das Farinhas. Que levou esse nome, mas nunca produziu farinha. Nazaré das Farinhas, que nunca produziu mandioca e, consequentemente, farinha, né? Quem produzia farinha justamente era a região inteira que levava para lá. Que levava para lá, né? Então, Nazaré das Farinhas levou esse nome, né? Então, a princípio, como nós conversamos sobre a emancipação política de São Miguel, é uma santa ignorância São Miguel ser festejado no dia 8 de junho. Senhores políticos, procurem conhecer a história miguelense, porque São Miguel foi emancipado no dia 1º de junho de 1891, o dia que chegou a ponta da estrada de ferro em São Miguel. E como nós não tínhamos rádio e televisão na época, a notícia chegou 8 dias depois, e o povo fez festa. E começaram a festejar a data da festa e não a data da emancipação política. Entendeu? E aí, para você ver, foi um dia de tanta importância que o senhor governador veio para São Miguel das Matas inaugurar a Ponte da Estrada de Ferro e inaugurar também, que o prefeito tinha construído, o calçamento que liga o centro da cidade à estação. Que o prefeito já tinha uma visão, né, que o povo, os visitantes não podiam sujar os pés. Para quem está nos assistindo agora, que não conhece São Miguel das Matas, a estação é a parte baixa da cidade, não é? E o centro da cidade é a parte mais alta. Tem uma ladeira para chegar até o centro da cidade, o que era muito difícil naquela época se não tivesse esse calçamento, né? Onde eu vejo que os nossos administradores passado, porque eu não estou criticando ainda o presente, eu estou criticando o passado ainda, que não se preocuparam em preservar o patrimônio de São Miguel das Matas, gente. A gente encontra uma estação, ou a ladeira da estação, onde o doutor Reinaldo corrigiu o calçamento com algumas pedras comuns e o seu Teté também corrigiu, fez uns calçamentos para recuperar o seguinte. Um paralelepípedo, né? A pedra que é isso quadrada. Eu chamo com paralelos. Isso eu chamo santa ignorância e uma falta de respeito ao patrimônio histórico da cidade. Na tua época, eu me digo tua época, professor, porque contribuíste também com a plantação de algumas palmeiras imperiais e que estão lá até hoje, não é? Mas depois disso também muito pouca coisa foi feita naquela ladeira da estação.
Deixa, exato. Veja bem, quando ainda na época do senhor... Não, voltando um pouco à Sim, estação, tudo viu? bem. Então, o trem chegou em São Miguel, mas o destino ia para, não para Jiquié, ia para Margosa. Chegou ali, foi para Margosa, depois bifurcou para Jequié. Jiquié. Então, São Miguel ficou uma cidade importante, porque era um entroncamento, onde o trem de Jiquié passava aqui e o trem de Amargosa ficava aqui em São Miguel. E o que vinha de Nazaré, consequentemente, também passava Também por aqui, aqui, né? certo? São Miguel. E aí, Essa estrada de ferro ligava, professor, só para a gente ir recapitulando, Nazaré até Jequié, né? Os destinos máximos eram esses ou tinham outro? Eu tô falando de extremidades, de extremos. quando abriram a estrada de ferro, só ligava Jiquié, ou melhor, Nazaré, por conta Nazaré, do porto, para atravessar até Salvador. não, Nazaré, Amargosa e Nazaré a Jiquié. Sim. Só que em 1935, o intendente e governador Juraci Magalhães estendeu mais 35 quilômetros, estendendo até o porto de São Roque. Então ficou ligado. Do Paraguaçu. São São Roque do Paraguaçu. São Roque do Paraguaçu, ligando a Jequié. Que até hoje, São Roque do Paraguaçu não é cidade, pertence ao município de Maragogipe. Sim. Eu não sei se vocês Sim. sabem disso, né? Pertence assim. Então, eu vejo hoje, essas administrações nossas não preservam mesmo, como vou repetir, não preservam os nossos patrimônios. Nós temos aquela estação que foi o berço da nossa civilização, gente. Aquilo ali era uma fonte de emprego para o povo. E ali se encontra naquele estado ali, ó, em ruína, entendeu? Tinha o abrigo, que eu não sei se você sabe porque chama de abrigo também. O abrigo era E as pessoas onde... chamam de abrigo também, mas é o abrigo que fica um pouco à frente ali, próximo ao posto de combustível aqui em São Miguel das Matas, um pouco antes. Quem vai da estação? antes ali. Ali era uma oficina da estrada de ferro, onde consertava as máquinas. Próximo ao canavial, bar canavial hoje. Exato, onde ali em Roque, Isso. ali é o seguinte. Inclusive, o meu próprio sogro era mecânico dessa oficina, certo? Agemiro. E aí, na administração do senhor Reinaldo Vilas, ou do senhor Ademário Vilas Boas, começar destruindo, tirando os tijolinhos, aquele negócio todo. Esse patrimônio era administrado pela Leste, não é? E depois passou ao município, ou era pela Leste e os municípios acabavam interferindo também, porque a Leste não conseguia dar conta dessa manutenção. E eu vou te observar isso. Esse patrimônio pertencia ao Estado. Posteriormente, em final de 64, já no golpe militar, para 65, passa em 63. Sim. Em 63 passa para o governo federal. O senhor governador Amanto Júnior entrega a nossa estrada estadual. A nossa história, o nosso patrimônio, não é? Entrega para o governo federal. Aí onde houve o golpe militar em 64 e tinha um ministro, agora me falha a memória o nome do ministro, e começou fechando as estradas de ferro que não dava renda. Mas o pretexto era esse. Mas era justamente para servir as montadoras americanas. De automóveis que estavam chegando, né? Exato. O acordo que se faz. Vamos desativar as estradas de ferro e para a gente vender mais carro, vender isso aí. Então, quando foi em 65, fechou a nossa estrada de ferro Nazaré e o patrimônio ficou aí jogado, né? Morada de mendigo, fica isso aí. O abrigo posteriormente foi todo derrubado. É uma tristeza. Foram criadas outras casas no lugar, né? Exato, toda tristeza. E eles não tiveram, assim, nem o sentimento de preservar. De manter viva a história. Porque hoje o abrigo poderia ser uma almoxarifada da prefeitura, não poderia? Se era o lugar onde consertava as máquinas, né? Exato. O lugar onde... Poderia a ser. sala de máquinas, a gente pode dizer assim, né? Das máquinas. A estação poderia ser hoje um local de cultura. Né?
Agora voltando, a questão que você citou para mim sobre a água. A água. Em 1933, houve o prefeito aqui, João Bittencourt. João Bittencourt é dessa família aí da Liberdade, né? Herança da família da Liberdade aí. E tio de Antônio Gordo. Ele era irmão do pai de Antônio Gordo. Sim. E aí, o Que seguinte, tinha também uma casa velha lá nessa fazenda, Liberdade também, né? Que depois acabou sendo destruído às margens da Estrada de Ferro, né? Foi destruída. Ele foi prefeito de São Miguel, construiu aquela barragem com 2 objetivos: de servir água à Estrada de Ferro e servir também a água ao povo aqui do centro, né? Aí era carregado nos animais, naquelas coisas todas. Então o pessoal do centro era servido para aquela barragem. Ao lado do antigo ponto Sampaio da Estrada de Ferro, que fica em Varzedo, São Miguel das Matas também era um ponto importante dessa estrada que ligava Nazaré das Farinhas até Jequié, né? Não era um ponto importante? Tá tocando fogos ali o menino, Cristóvão foi ali falar com ele. Vamos lá, professor. Então, veja bem, aí esses homens nunca se preocuparam em preservar o patrimônio histórico. E eu espero que as futuras gerações possam com todo olhar respeito, com outros olhos. com todo respeito no presente, o doutor Zé Renato, que é um homem com uma formação, né, superior, tinha essa preocupação. Ele não é miguelense, mas São Miguel está para ele e como São Miguel está para mim, certo? Preserve as nossas origens, gente. Preserve. Porque o que eu vejo, o que eu vi e vejo, é que os nossos dirigentes passados só se preocupavam em alguma coisa. As verbas que entram, as cotas que entram e gastar indiscriminadamente. Mudou alguma coisa de lá para cá? Porque em história é preciso falar em mudanças e permanências, semelhanças e diferenças, e nós não podemos deixar de fazer essa pergunta. De lá para cá mudou alguma coisa? Ou algumas práticas continuam da mesma forma que do que existia antigamente, na tua época, a gente pode falar? Houve mais assim, porque o Brasil se evolui, né? A legislação se evolui, Exato. Naturalmente você precisa dar conta dessa lei, né? Exato, então precisa dar conta dessa, apesar do jeitinho brasileiro, tão certo do jeitinho brasileiro tá aí, que os escândalos estão aí. As melhoras são poucas, então a gente pode dizer mesmo. assim, né, professor? E aqueles que defendem o golpe militar, essa semana passou uma reportagem no Jornal Nacional. Foi um período de corrupção também. Ninguém nunca ouviu falar até hoje de nenhum tipo de denúncia nesse período. Será que não houve? Mas ninguém ouvia falar porque ninguém poderia falar nada, não era permitido, Exatamente. certo? Essa liberdade hoje que eu estou aqui criticando e elogiando eles, ninguém tinha essa liberdade não. Todo mundo tinha de dizer, balançar a cabeça e acabou. E para a juventude, para quem está chegando agora, professor, não é preciso sentir frio para saber que o frio faz mal, não é preciso sentir fome para saber que a fome faz mal, não é? A fome não faz bem para ninguém, e também não é preciso passar por uma nova intervenção militar, uma ditadura militar, para perceber que foi um período em que o Brasil não pode nem deve viver mais. O que eu sinto, Magno e Cristóvão, sinto muito, eu vejo jovens, adolescentes, hoje acharem que a saída do Brasil será Bolsonaro. Quem não conhece a história militar no país, vota em Bolsonaro, entendeu? Eu fico triste que meus netos um dia vão pagar por isso, mas esses jovens vão ver o que é votar. Não arrisquem não. Não arrisquem não é? Veja bem. Então, gente, eu vi recentemente aí que eu conheci, vocês devem ter isso, um prédio onde funcionou a prefeitura municipal, um prédio lindo, que era chamado em São Miguel das Matas, Casa dos Ieiras. Em frente à escola Antônio Carlos Magalhães, mais ou menos naquela... Onde é aquela localidade ali do colégio Antônio Carlos Magalhães. Hoje salão polivalente, mais ou menos ali naquela região. Aquele prédio ali, que foi destruído pelo prefeito Juvenal Neri,
sei se você Era um sabe disso. assoalho, tinha o térreo e tinha um primeiro andar, né? Pelo prefeito Juvenal Neri, para justamente construir o Colégio Antônio Carlos Magalhães. Só que aquele prédio ali era um prédio histórico. Aquele ali morou, era o prédio do Monsenhor. O Gilberto Vaz? Monsenhor Não. Pompílio. Cônego Era Pompílio. Cônego Pompílio, né? Cônego Pompílio. Estava para além, era mais do que Monsenhor, era o cônego. Viu? Então, veja bem, era um prédio, era um patrimônio, e lindo, lindo, e se perdeu com o tempo. Não se vê mais nada assim. Hoje, recentemente assim, ainda no... vou botar ali talvez uns 15 anos atrás, há 20, apesar que hoje se criticar alguns atos da igreja é problemático, né? Mas fez que Não na é problemático não, se discute sim, política, educação e É. futebol, é preciso falar bem. sobre sim. Essa coisa de que não se discute política, religião e futebol já está mais do que vencido, que é validado, né? É preciso discutir sim. O nosso coro da igreja Matriz? da Matriz era um coro de madeira, era original. Seguinte, a cabeça desse povo em sonhar em cimento armado, modifica para cimento armado. Eu pergunto, se chegar em Salvador, vai alterar a igreja do Bonfim? Não vai alterar a igreja do Bonfim, De São Francisco, as lá no igrejas centro de histórico. Cachoeira, não vai ser o seguinte. Então, é porque E a tantas gente, outras, né? infelizmente, nós miguelenses não se preocupa. Falta com essa participação situação. popular junto a essas instituições, porque a gente está falando de instituições, a gente está falando de política, futebol e também, nesse caso, da igreja, que é uma instituição, e a população precisa participar mais. Penso dessa forma. O professor percebe que falta essa participação maior da comunidade também, fazendo cobranças, fazendo as críticas devidas. Quando eu falo de crítica, a gente precisa, são as ponderações necessárias e devidas para que a história seja mantida, né? Magno, existe uma diferença do tempo que eu estudei e do presente. Porque no meu tempo, nossos professores, alguns professores, levavam assim, orientação para a gente sobre como era o golpe militar, como estava funcionando, e a gente tornava crítico. Para você ver, naquela época, a gente acompanhava escondido a rádio da União Soviética, a voz da União Soviética. Imagine, a gente se reunia em uma fazenda do pai e do padre Cristóvão, a gente se reunia para estar ouvindo As informações essas informações. que eram omitidas pela comunicação local, porque todas Exato. estavam ao serviço do Estado naquele período, né? Onde criticava, gente, o capitalismo. E hoje, infelizmente, os nossos professores não levam mais esses conhecimentos. Talvez eles nem conheçam, né? Como é que você vai levar algo que você não conhece Não levam para esses alguém, né? Primeiro precisa conhecimentos. conhecer. Eu vejo que a educação nossa tem de partir do primário. Começa a educar as crianças no primário, já com a visão crítica. Quando ele chegar ao ginásio, ele vai se desenvolver, não vai? Não tenho dúvida. Não vai, mas se não leva conhecimento no primário, no ginásio, no segundo grau, a faculdade hoje, com suas exceções também, hoje está sendo vazia O também. professor falou com relação ao 8 de dezembro, tinha uma disciplina chamada pedagogia no ginásio normal, uma disciplina chamada pedagogia. Hoje nós temos Puericultura um também. curso de pedagogia, né? Veja bem, então, o que precisa hoje é um preparo para esses professores, gente, se conscientizar da importância que tem com o Brasil. Era isso, a preocupação. E estudante aprende uma coisa, professor que passa a mão na cabeça deles é o melhor professor. Olha, agora no futuro eles vão ver a dificuldade que é concorrer com escolas particulares. Isso mesmo? No meu tempo, ninguém queria estudar em escola particular. E tinha uma escola chamada em Salvador, esqueci o nome da escola, mas dizia o seguinte, não, particular. Dizer o seguinte, não, era uma escola particular que fazia até gozação. Escola tal. Quando se comparava com a escola pública, a pública dava show de bola, dava... Entra burro e sai pior. E não me lembro mais como era o nome dessa escola. E bem,
todas as pessoas, até os filhos dos políticos, todos só queriam estudar nas escolas do Estado. Inclusive, Antônio Carlos Magalhães é filho de escola estadual, Valdir Pires, Otávio Mangabeira, esses homens todos Valdir de Pires destaque. ainda vive marcando... Lomanto Júnior, esse pessoal, todos são os homens que estudaram na escola estadual. Quando é a partir do golpe militar 64, aí partiram do princípio que quanto mais burro, melhor. São Miguel das Matas sofreu com esse período aqui do golpe militar. A gente ouve que o Monsenhor Gilberto Sampaio e outras pessoas também que contrapunham essa forma de gerenciamento, de gestão do Brasil, acabaram sofrendo muito. Se fala muitas coisas. O que é que o professor lembra e pode falar desse período? Eu vivi esse tempo, né? Em 64, quando estourou o golpe militar, eu fazia o primário ainda, e foi um período muito difícil. Por quê? Imagine, o senhor Ademário, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração grande hoje, é um ex-sargento do Exército. E ainda veio com essa herança, né? Herança do militarismo. E chegou... Participou, inclusive, da Segunda Guerra Mundial também, mesmo que nas trincheiras, mesmo que não no combate, mas chegou a participar, não é? Naquele período. Segundo ele, eu sei que ele estava lá nesse período aqui que estourou a Segunda Guerra, no Exército. E aí, rapaz, São Miguel das Matas, como o Zé Ademário administrava, ou conhecia muito bem e admirava o regime militar, então São Miguel, nós estudantes, não só nós, outras pessoas, tinham medo que a gente fosse dedurado, né? Dedurado, porque a gente fazia muita crítica, para você ter ideia. Em 68, nós desfilamos em São Miguel das Matas com a bandeira nacional, com a faixa preta, porque morreu um estudante que foi morto pelo Exército no Rio de Janeiro. E nós tivemos essa ousadia de sair do 8 de dezembro, enfrentando todos, e para a igreja matriz, para o padre celebrar uma missa. Então foi nesse período que Otaciano Moura foi preso. Passou 58 dias. Otaciano Moura tem parentes aqui, rememora um pouquinho. É o pai de Aurino. Pronto. Aurino de lá da estação. Exato. Então, passou 58 dias preso, considerado comunista. Sem cometer crime algum, apenas por contrapor um regime que na época impunha a força para poder administrar. A infelicidade do pai de Aurino, porque era um grupo, né, que estava na frente do sindicato, o sindicato ainda estava em formação, não tinha sido registrado. Era um sindicato de trabalhadores rurais. De trabalhadores rurais, não tinha sido registrado. Então, quando estourou o golpe militar, aí começaram a passar a mão nesses homens, né? O Tassiano ficou preso 58 dias e junto com quem? Com Chico Pinto, deputado federal e ex-prefeito de Feira de Santana, Gorgônio Neto, aqui em Santo Antônio, Virgem da Azucena, ex-governador, ex-prefeito de Salvador, então, tudo ali dentro da Vila Militar preso, né, em uma mesma cela. Em Salvador. Salvador. Então, gente, foi um regime, ou melhor, foi uma época muito triste. Um momento obscuro, né? Obscuro. Eu, no tempo que eu já fazia o segundo grau, eu tive um colega que passou 65 dias, esse colega foi sequestrado dentro da escola federal e levado ali para os fuzileiros Ravaz. 65 dias, mais ou menos, preso. Entendeu? Que ninguém podia dizer nada, ninguém podia falar nada. Então, foi um momento muito difícil. Aí surge Antônio Carlos Magalhães na Bahia. São Antônio Carlos Magalhães. Como Antônio Carlos Magalhães, as pessoas acham que era sempre bonzinho aquele negócio todo. Antônio Carlos Magalhães, admirador e alinhado ao governo. Não é à toa que dizem que até hoje era o ACM Malvadeza, né? Alinhado ao grupo militar, para ele era mais favorável, mais conveniente estar junto, né, ao grupo militar. E aí toda essa Bahia acabou sofrendo, né? Começou realmente recebendo esses reflexos negativos. Reflexos negativos. Então foi um período muito difícil para a gente jovens na época. Já ouviu falar que um padre ganhou uma eleição aqui em São Miguel das Matas e na oportunidade não pôde assumir porque contrapunha, estava contrário a esse regime, chegaram até a pinchar a casa do padre com fezes humanas. Chegou a ouvir isso ou, veja bem, ou é só história da carochinha? Eu conheço essa história.
o padre não ganhou a política em São Miguel das Matas. O padre foi opositor a Evaristo Sampaio, que era o chefe de um grupo político. E aí, os seguidores de Evaristo Sampaio pintaram a casa do padre de fezes. De fezes. Isso já nos anos 40. Outra observação. Antes da ditadura até, né? Antes da ditadura, né? Outra coisa que eu queria observar para você é que o desmando em São Miguel não já vem já depois só do golpe militar, não. Em 1947, houve, o prefeito de São Miguel era Evaristo Sampaio e conseguiu um aeroporto para São Miguel das Matas. Conseguiu um aeroporto para São Miguel das Matas e ele nunca chegou. Esse aeroporto, o povo não tinha nem jegue para andar, imagine. Não tinha nem jegue para andar e esse aeroporto foi construído. Mas o único objetivo não era construir o aeroporto, era gastar o dinheiro do Estado. Ali... Onde seria construído esse aeroporto? Onde foi construído. Ali onde é o terreno de Luciana Rosa. Sim, chegando via BA 539. Exato. Próximo às casas populares. E pegando uma parte do terreno de Anísio. Sim. De Anísio, certo? Então foi construído, abraço de homens, tudo, e nunca aterrissou como era chamado teco-teco na época, né? Avião pequeno. Nunca havia. Então, o nosso dinheiro foi jogado assim São desmandos que são cometidos, né? Há muito tempo. Aí vem o seguinte, aí vem outras administrações, que para mim é uma administração de destaque em São Miguel das Matas, apesar que 6 vezes a Ademar tem seus lados positivos em São Miguel das Matas. Eu sempre fui contra ele, mas hoje eu enxergo que ele teve o seu... Há quem diga que ele foi um desbravador em alguns momentos, abrindo ruas, abrindo estradas, enfim, percebe dessa forma também, não? Em alguns momentos, sim, ele foi realmente. Ele foi, mas com alguns pecados também forte. Quem tivesse do lado dele, tinha tudo. Tudo para o meu, nada para o contra mim. Exato. Quem fosse do lado dele, tinha tudo. Quem fosse contra ele, é o seguinte. E hoje em São Miguel, não quero citar nomes, sim, mas tem pessoas bem de vida em função de Ademar Vilas Boas. E hoje se encontra jogado, né, abandonado. Ele precisa ser lembrado mais pela sociedade miguelense, independente das como críticas gratidão, e não, mas por ter sido 6 vezes no mínimo, né? Como prefeito de São Miguel. Apesar que a falha dele, que ele poderia, vamos supor, o prestígio que ele tinha contra o Carlos Magalhães, ele poderia pegar um cara de jovens da época e botar para ser oficial da Polícia Militar, porque naquele tempo não tinha concurso, não. Sim, era indicação. Entendeu? Não tinha concurso, não. Então, hoje seria o que? Pessoas coronéis, seria isso, aquilo ali. Houve realmente essa falha dele na vida, né? Mas todo o grupo, se não tiver outras pessoas que orientem, verdade. Ele se perde pelo caminho, se perde pelo percurso, caminho, exato. No percurso, no decorrer. E aí vem, né? São Miguel das Matas. Outra coisa também, que nós viemos trabalhar aqui na Ematerba em 1984. A Ematerba que era um órgão ligado para a agricultura, ligado ao homem do campo, ao governo do estado, mas que dava assistência ao homem do campo, né? A gente já se preocupava e propagava a questão do meio ambiente. Meio ambiente, né? Que depois veio surgir a BDA. Derrubada de árvore, limpeza de rio, a gente se preocupava. Mas nossos representantes, como até hoje, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Existe uma lei municipal, inclusive, aprovada recentemente na Câmara de Vereadores, mas dificilmente ela sai de papel. Prova cabal é que nós estamos aqui, ó. Cristóvão, por favor, Cristóvão, mostra aqui esse onde os meninos estão ali em cima. É um monumento aqui na praça. Ali tinha uma lei, o professor pode falar um pouco com relação a essa lei. Aprovada por um juiz de paz na oportunidade. Bem, existiu uma lei do governo federal de Dom Pedro I, em 1831, essa lei, proibindo derrubada de árvores de lei em todo o território brasileiro. 1831. Isso, veja, em 1831 já se existia em São Miguel das Matas e no entorno o desmatamento.
Como essa lei chegou a Jaguaripe, a Câmara de Jaguaripe. Como São Miguel pertencia a Jaguaripe, então... Justiça de Jaguaripe te persiga. A Tinha essa frase na época também, não é? Jaguaripe manda uma cópia para se cumprir a lei do governo imperial. Jaguaripe tinha a prisão do sal, não é? Exato. Que hoje viu? funciona na prefeitura municipal. Então, veja bem, gente. Desde o ano de 1831 existe a lei de preservação do meio ambiente. E até hoje, os administradores não se preocupam em cumprir com a nossa preservação ambiental. O futuro da sociedade, né? Porque Ambiental. da questão ambiental depende, a água depende de, né? A vida humana depende de, os animais, né? A fauna e a flora Eu são gostaria, importantes, são necessárias à sobrevivência do ser humano. eu gostaria, aproveitando esse momento, essa Sim. oportunidade, de dar uma sugestão, ao seu prefeito, doutor Zé Renato, que forme um conselho de pensadores sem ganhar nada, de pessoas que pensam, no máximo 5 a 6 pessoas que pensem, para levar projetos para eles, projetos viáveis e construtivos, que eu tenho certeza que muitos projetos irão surgir e ele vai ficar muito satisfeito, que eu tenho certeza, como ele é uma pessoa que tem uma visão muito forte, né? Grande, tenho certeza que São Miguel das Matas se desenvolvia bem melhor. Tá certo, bate-papo aqui com Italino Camilo, professor de São Miguel das Matas, 69 anos, nasceu em Itaquara, veio a São Miguel das Matas, tem o título de cidadão miguelense. Eu queria só fechar. Fique à vontade, mais não, outra coisa, pode ficar à vontade. entendeu? Então, gente, agora voltando um pouco da minha história, eu em 86, eu passei a dar umas aulas de matemática no 8 de dezembro. Quando foi, eu acredito que eu já dava essas aulas já há uns 12 anos, quando eu fui demitido por incompetência. E modesta parte eu era um dos melhores professores, quem julga não sei eu não, Magno, que é aqui presente, que foi meu ex-aluno e outros, certo? E aqueles que vão assistir Agora, também, com certeza, vão deixar os comentários lá. Por uma questão política de Antônio Souza Andrade. Uma questão Saudoso política. Ninho, né? É, exato. Com todo respeito a ele, né? Que Também Deus já teve história em São levou Miguel ele, das Matas, né? mas essas coisas a gente guarda na memória. E marca, né, professor? Marca na negativamente, memória. Então, né? eu fui expulso por incompetência. Uma pena que os anos vão se passando e aquilo que a gente estava falando, entre mudanças, permanências, semelhanças, diferenças, a gente percebe que muito pouca coisa tem se mudado. Aquilo que se muda é por força da lei. Com relação às permanências, muita coisa se permanece. Só muda talvez a terminologia, o nome, mas a prática, praticamente, a gente é doloroso, mas é a mesma até hoje, né? Vejo também, Magno, que a gente está próximo aqui da Câmara de Vereadores. Eu vejo uma instituição importante para o desenvolvimento de qualquer município. Eu vejo. Gente, pega esses vereadores ou traz um professor bom para dar orientações a esses homens, porque às vezes a visão é bastante diferente do que deve ser. Do que deve ser o parlamento, da atuação de um parlamento, né? Exato. Então, traz uma formação para esses homens se sentirem mais fortalecidos. A gente tem dito sempre o seguinte, eu tenho dito o seguinte sempre, nós vivemos um presidencialismo disfarçado no Brasil. Estamos não um regime presidencialismo. Nós estamos mas essa observação que faz é como num regime parlamentarista. Sim, porque o parlamento, né? Tem mais força do que isso, é nesse sentido, tem mais força do que o presidencialismo, né? Mas só que um vereador, uma Câmara de Vereador tem mais força do que um prefeito. A Assembleia Legislativa tem mais força do que o governador e assim sucessivamente. Mas eles não conhecem a importância deles, não, gente.
É o uso dessa força que é preciso ser pensado. Como você usa essa força? Em prol de quê? De quem? Eu, só observando isso, que eu estou com isso na cabeça, bato isso com algumas pessoas, eu vejo os prefeitos de várias cidades. Eu não tenho avançado porque as cotas têm diminuído. Divulgue isso para o povo. Divulgue isso para o povo. Eu só conheci uma prefeita na região que divulgou isso para o Iraci povo. Silva, Iraci na cidade Silva de Amargosa. Saudosa Iraci Silva. Se minha cidade, um exemplo, levava 1.600.000 e hoje pode estar ganhando, trazendo, chegando a 1.200.000, divulgue isso para o povo ter conhecimento. Não é isso mesmo? Verdade. O povo até deixa de cobrar quando tem conhecimento. Mas se você não divulga para o povo... Porque as cidades pequenas vivem de FPM, né, que é o Fundo de Participação Municipal. Elas não têm outros recursos, né? Exemplo de Petrobras, enfim, de royalties e outros tantos. Você, como um dia Ademar me chamou bem a atenção. Prefeito tal, quando as cotas vem pouca, fica dizendo, as cotas caíram, mas quando as cotas vêm boas... Ninguém divulga também. Ninguém divulga. Mas é o seguinte... Só assim você prova, gente, que você é honesto. Olha, chegou tanto, vou gastar, eu estou gastando tanto na saúde, na educação e tal. Tá certo. Eu vejo o caminho é esse. E essa coisa tem de partir da Câmara de Vereadores. Mas ninguém se preocupa com nada. O que eu vejo hoje em São Miguel, uma crítica bem grande, são os políticos querendo se preservarem no poder. Quem está falando tem propriedade para falar, conhece da história, já viveu um pouco dessa história também, no atravessou diversas gestões, não é, e conhece eu te dou um exemplo, daquilo que está falando. Eu te dou um exemplo disso. O senhor Ademar, que eu chamo de admiração, lutou para que o afilhado dele era uma continuidade do poder, né? Então, veja bem, na gestão passada, o Reinaldo lutava para dar continuidade no poder. Reinaldo só não foi o terceiro prefeito porque a lei não permitia, né? Sim. Exato, né? E assim sucessivamente. O senhor Teté, era sonho dele também, que continuar no poder. Não poder não. Essa coisa só vai se acabar com criar uma lei federal sem reeleição. Proibindo que a pessoa só pode ser prefeito uma vez. Você dá conta do seu recado, tipo os Estados Unidos, não sei se você sabia disso. Só se pode ser presidente nos Estados Unidos só 2 vezes. Viu? Só 2 vezes. Daí pra frente, mas não. Você deu conta do seu recado, vai embora. Agora mesmo, a gente vê. Avô deputado, filho deputado, neto candidato a deputado. Então, a gente vê isso constantemente. Nós temos 3 no Parlamento Estadual, com filhos aí sendo colocados enquanto pré-candidatos para disputa em outubro, constantemente, né? Você vê isso. E observar outra coisa também. O povo do Brasil tem que aprender uma coisa. Quem tem dinheiro não significa que tem projeto bom para o povo. Que Fato o povo é. Só se preocupa. Não, Magno não tem dinheiro, Magno tem dinheiro. A gente vai botar no Cristóvão, que não tem nada, vai botar no Magno, aquele negócio todo. Então, o desastre está tudo aí. Eu não tenho dinheiro não, mas ele tá fazendo uma suposição. Não é E é a pura realidade, né? Nós vivemos isso no Brasil inteiro. Nessa situação é essa. Tá certo, então. Obrigado, professor Italino Camilo, à disposição sempre, João Necessário. O bate-papo foi o primeiro, mas que a gente possa ter outros bate-papos com tanta informação que possa nos enriquecer dessa forma, da forma como nós conseguimos dialogar aqui. Eu espero que o internauta em casa possa compreender o nosso bate-papo, que visa naturalmente levar a informação e, acima de tudo, proporcionar um senso crítico acerca da sociedade na qual você sobrevive, na qual você vive, na qual você mora. A ideia sempre é essa. Eu vejo o seguinte, quem tem de agradecer por essa oportunidade sou eu. Sou eu, porque o que a gente vê sempre, constantemente, as pessoas só dão oportunidade às pessoas que têm posse, né? Que têm poder. Não quer saber nem o que você pensa, se você é rico, no que você pensa, não. Mas, entendeu? Quem tem de agradecer sou eu. E essas críticas que eu estou fazendo são críticas construtivas. Eu espero que os nossos
dirigentes do passado pensem melhor. E a população reflita sobre isso também, né? Sobre isso, Porque né? eles são fruto da população, Fruto da população. da sociedade na qual eles estão inseridos. E que esses adolescentes, e essas crianças, esses adolescentes, eles derem mais oportunidade, porque serão o quê? Os futuros prefeitos miguelenses.